Shalom, tá frio aqui e Hanukkah acabou. Foram 8 dias bem agitados, bem movimentados, com festas em várias sinagogas, nas midrashet que eu frequento e muita começão de sufganiot. Agora é hora de fazer regime e voltar à vida normal. Também fim de Hanukkah coincidiu com Shabbat, então até agora nós não paramos. Estou parando agora um pouquinho. E eu resolvi fazer esse vídeo hoje para responder uma pergunta da Janine, que ela me perguntou no último vídeo quais foram as alahotes, ou as leis mais difíceis de aprender e de obedecer. Então, o judaísmo é muito cheio de leis, de regras, sabe? E primeiro de tudo e é por isso que demora tanto tempo a conversão na França, entre 2 e 7 anos. Aqui em Israel é mais rápido porque as pessoas já vivem num ambiente judaico, mas tem muita coisa para aprender, as regras sobre Shabat, as regras sobre as festas, sobre as orações. Você tem que mudar muita coisa em si mesma, sabe? E até abandonar alguns amigos. Quando eu comecei a estudar o judaísmo, eu tinha e ainda tenho algumas amigas na França, onde eu morava. Nossa, como elas me criticaram. Uma falou assim: ah, mas por que? Por que se converteu ao judaísmo? Se não quer ser cristão, tudo bem, fica sem religião. Mas por que o judaísmo? Sabe? E outras começaram a falar mal dos judeus. Essa, inclusive, se afastou de mim. A outra, não. A outra que disse que fica sem religião, vira até ela, não acredita em Deus. Para que se converteu ao judaísmo? Tem muita dificuldade na família, sabe? Então, os familiares normalmente, sobretudo no Brasil, não vão aceitar, sobretudo se os parentes forem evangélicos, eles não vão aceitar, sabe? Mas isso são coisas acessórias. A pergunta da Janine foi bem específica: quais são as alahotes? Então, eu não tive dificuldade, eu começo pelas coisas que eu não achei difíceis. Eu não tive dificuldade com a tzniut, assim, a maneira de me vestir, de usar roupa de manga, de vestido ou saia abaixo do joelho, porque eu passei a minha adolescência na Assembleia de Deus e já estava acostumada. Depois, bom, saí da Assembleia de Deus, aí sim, comecei a usar alcinha e calça comprida, que até então eu não usava, né? Mas nunca foi assim, roupa apertada, barriga de fora, nunca usei uma roupa, uma maneira de se vestir chamativa, muito sensual, isso eu nunca fui. E depois, anos mais tarde, eu entrei para o Itamaraty, que também é cheio de regras, ou pelo menos era na época que eu entrei, para vocês terem uma ideia. Eu entrei para o Itamaraty em 1996 e naquela época as mulheres não usavam calça comprida. Eu fiquei sabendo que o embaixador na Rússia permitia as mulheres usarem calça comprida só no inverno, sabe? O resto, todos os países do mundo, as mulheres tinham que trabalhar de saia, normalmente com uma manguinha, um casaquinho. E foi quando o Bill Clinton foi eleito presidente dos Estados Unidos e que a mulher dele, a Hillary, começou a se apresentar em eventos sociais com tailleur de calça, quer dizer, o casaquinho e calça comprida, foi que o Itamaraty liberou as mulheres para usarem calça comprida. Eu não me lembro mais em que ano que o Bill Clinton foi eleito presidente dos Estados Unidos. Vocês podem procurar no Google, mas
não tem tanto tempo assim. Também uma outra coisa que a conversão ao judaísmo exige e que para mim não foi difícil é a disciplina para estudar e ler, sabe? Só se aprende lendo, só se aprende revisando, só se aprende indo às aulas, só se aprende se dedicando, sabe? Para muitas pessoas é difícil, mas para mim, graças a Deus, não foi. Agora, o que foi difícil? Sabe? Para mim, foram duas coisas essencialmente muito difíceis. O hebraico. O hebraico é uma língua bonita, não é difícil, mas é tudo ao contrário do que a gente sabe. Não tem nenhuma palavra em hebraico que lembre ou português ou línguas ocidentais, a não ser palavras importadas por causa de produtos importados, que não tem ou não tinham antigamente no Oriente Médio e agora tem, como café e banana. Café e banana é a mesma coisa em hebraico. Então, se você quer dizer que sabe falar hebraico, pode dizer, eu sei dizer como é que chama, que é banana em hebraico e café em hebraico, que é a mesma coisa. E aí eu comprei, como eu disse já em outros vídeos, eu comprei esse Sidur, que é o livro de oração. Eu fui alfabetizada pela Rabanit, ela me deu 3 aulas de hebraico e do alfabeto, né? Daquele modo tradicional de fazer o desenho da letrinha, e aí Aleph com Beit da ave, enfim, ela me ensinou como se ensina uma criança de 5 anos de idade a ler e a escrever. Então, tem as orações que nós fazemos. Eu me converti numa sinagoga sefarade e as orações das mulheres são mais curtas do que as dos homens. Os homens fazem longas orações, as mulheres não precisam fazer no rito sefarade. Inclusive, já fiz um vídeo bem antigo sobre a oração Shaharit, que é a oração das mulheres da manhã sem a Amidá. A Amidá é a oração principal, sabe, do judaísmo, que são aquelas 18 bênçãos que na verdade são 19, né, porque uma foi acrescentada mais tarde, e dizem os nossos sábios que no futuro essa 19ª brachá, ou bênção, vai ser eliminada, por isso é que o nome da oração, embora tenha 19 bênçãos, ela até hoje se chama Shmone Esrei, que é 18. Então, para fazer a Amidá, a palavra Amidá significa de pé. Então, você tem que ficar de pé para fazer essa oração. Só que eu levava, no início, 45 minutos, sabe? Então, eu não aguentava, sabe? Eu dizia assim, bom, então eu não vou rezar, eu vou só ler e para aprender, né? E aí, o meu, não sei se vai dar para ver, o meu Sidur, esse aqui, ele é em hebraico, mas embaixo tem a tradução para o francês, sabe? No início, eu queria entender tudo o que eu estava rezando, mas chegou uma hora que eu falei assim, não, primeiro eu vou aprender e depois eu vou saber o que significa. E hoje, graças a Deus, eu já oro com consciência, sabendo o que eu estou falando, mas no início não. Eu falava em hebraico sem saber o que eu estava rezando, né? Então, essa foi uma coisa bem difícil, bem difícil. Depois teve, deixa eu ver se eu me lembro. No início, logo no início, quando eu comecei a frequentar a sinagoga,
Porque eu fiz logo amizade na sinagoga e eu comecei a gostar das pessoas, as pessoas gostarem de mim e me convidarem para festas e não sei o quê. E aí tinha, não era bem uma pressão, mas era assim: ah, você não vai se converter, não? Você não vai se converter, não? Aí, mas eu ainda queria aprender, aprender. E eu dizia, calma. E aí, quando eu fui vendo, gente, tudo o que tinha que aprender, um dia eu disse, isso nunca vai entrar na minha mente. É muita coisa, sabe? E aí eu pensei assim, quer saber, eu não vou me converter não, é muito difícil. Mas eu sou uma pessoa religiosa, espiritual, sempre fui, independente da religião. E aí eu pensei, mas eu cheguei a um ponto de conhecimento, não só, ou sobretudo, principalmente, do cristianismo, que eu não posso voltar atrás. Sabe? Eu não posso voltar a ser uma cristã porque eu já aprendi muito sobre a helenização do cristianismo, sobre a romanização do cristianismo, sobre a paganização do cristianismo. Eu não poderia voltar atrás, sabe? Então, eu me lembro que eu me sentia como o povo no meio do Mar Vermelho, sabe? Tinha que avançar, não tinha jeito, não podia ir para trás. Não podia voltar para o Egito. Por mais que desse medo aquelas colunas de água de um lado e do outro, não tinha como voltar atrás, sabe? E para dizer a verdade, eu até nessa época eu repetia umas palavras de Pedro quando disse para Jesus: para quem iremos nós? Eu não posso voltar para o cristianismo. Sabe? E eu já tinha vindo da Índia, já tinha me desiludido com o hinduísmo, que o hinduísmo foi uma religião que me atraiu durante um período muito longo. Aí eu falei assim, ou vai ou vai, não tem escolha. E eu continuei e finalmente as coisas foram entrando na minha cabeça, mas eu me aborrecia e eu me irritava muito por não saber hebraico, sabe? Porque não somente a oração é em hebraico, mas também mesmo durante as aulas, os professores usam muitas palavras em hebraicos, sabe? E eu tinha que estar, mas o que isso quer dizer, sabe? Para mim era frustrante e também era irritante. Mas graças a Deus eu superei isso e eu ainda não sou fluente em hebraico, mas eu já consigo me virar, manter uma conversa simples em hebraico no supermercado. Hoje mesmo eu fui fazer compras, não tinha alho, aí eu perguntei, tinha uns alhos pequenininhos que ainda estão agora me veio em francês, tija, no ramo, sei lá. E aí eu perguntei, ei, Fuxum, Hakzer? Cadê o alho? Só tem esse? Aí o cara, Hakzer, só esse, sabe? Na hora de também pagar, você tem cartão de fidelidade? Tem. Qual é o número? Eu sei dar o número do meu telefone em hebraico, ou sei dizer, soletrar o meu nome de família em hebraico. Conversas simples, sabe? Hoje eu estava na Midrashá, também a gente teve uma aula sobre Samuel, e eu consegui fazer uma intervenção sobre uma coisa que eu li na Bíblia em hebraico, mas manter uma conversa. Ontem eu estava na sinagoga e bom, todo o ofício eu já entendo em hebraico. Mas aí tem a parte do sermão, né, que é em hebraico também. Na maioria das vezes eu entendo a ideia geral. Eu sei do que o rabino está falando, mas eu não pego tudo. Eu pego a ideia geral.
Mas está melhorando, a cada Shabat está melhor. Até a minha amiga se surpreendeu e me deu uma cutucada ontem, quando o rabino falou em hebraico que a expressão filhos de Israel, Ben Israel, Bnei Israel, é usada pela primeira vez na paraxá que nós lemos ontem. E ele falou isso em hebraico. E eu falei assim, Aí ele olhou para mim, como quem diz, você entendeu, sabe? Então, são essas coisas também que me deixam feliz de ver que aos poucos eu estou compreendendo melhor o hebraico. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, para orar, fazer a reza da Amidá, eu levo 10 minutos. Porque ela é um pouquinho longa. E também, gente, eu gosto de fazer a oração com kavaná, com intenção. Eu não gosto de pegar o Sidur e ficar lendo ou repetindo, porque já tem brahot inteiras, bênçãos inteiras que eu já sei de cor, mas eu não gosto de ficar repetindo como um papagaio, sabe? Sem refletir sobre o que eu tô falando, sabe? Eu gosto de rezar com kavaná, com intenção, sabendo o que eu tô falando, sabe? Dando graças ao Eterno, dando significado às palavras, sabe? Que a gente repete todos os dias. E a segunda coisa mais difícil para mim foi, voltando ao vídeo anterior, foi parar com a fofoca. Eu contei uma fofoca que eu fiz no passado e eu falei assim, eu era assim. Agora, como que você deixa de ser assim, sabe? Aí eu falei que a gente tem que se observar, sabe? Mas fofoca ou qualquer outro sentimento negativo é como um vício, sabe? Sobretudo a fofoca, porque tem um ditado que diz que. O que diz o ditado? Informação é poder. Então, se você tem uma informação sobre uma pessoa e você quer atenção, você vai fazer a fofoca porque naquele momento você está empoderado, você tem algo a dizer e você vai atrair a atenção das pessoas. Isso é um vício. E é muito difícil de perder esse vício. Mas como todo vício, um dia esse desejo desaparece de falar, como desejo de, por exemplo, de comer açúcar. Açúcar também é um vício, sabe? O seu corpo sente necessidade, mas uma vez que você passa 3 meses sem comer açúcar, depois você nem lembra mais, sabe? Que você não tem mais aquele desejo de comer açúcar. Com a fofoca é a mesma coisa e eu imagino que com outros pecados é a mesma coisa. Mas fora a auto-observação, a autodisciplina, eu também fazia uma oração e faço até hoje, que eu vou ler primeiro em hebraico para vocês e depois eu vou dar a tradução que diz assim: Elohai netzor leshonimera vesiftotai medaber mirma velim kalelai nefshit dom venefshi keafar lakol tirie petar libi betoraterra veaharei mitzvoterra tirdof nefshi. Que diz assim: meu Deus, preserve a minha língua do mal e meus lábios de falar enganosamente. E para aqueles que me maldizem, e por aqueles que me maldizem, que a minha alma se cale e que a minha alma, como a poeira, seja como uma poeira para todos. Abre os meus lábios para a tua Torá e atrás dos teus mandamentos faz seguir a minha alma, sabe? Toda vez que vinha a vontade de falar de alguém,
eu começava dentro da minha mente, Elohai netzola shonimerav siftotaim da bermirma velim kalelai neftitudó beneftique a fala kol tirrie petali bibetora terra, abre os meus lábios para a tua Torá. Vemitmoterra tirdof nefshi, e atrás das tuas leis coloca minha alma, sabe? Isso me ajudou muito, muito, muito. E eu faço essa oração todo dia, para não ter recaída. Então, é uma vida de disciplina, mas uma vida de aperfeiçoamento, sabe? E esse foi o meu caso pessoal. Como eu já disse, cada um conhece as suas fraquezas, e para cada uma das fraquezas humanas, os nossos sábios têm um ensinamento, uma fórmula para você superar, sabe? Aparentemente, pelo que eu andei lendo nos muitos livros que eu li, um pecado que é considerado o mais grave no judaísmo é a ira, sabe? A pessoa perdeu o controle, sabe? Graças a Deus não é o meu caso. Eu sou uma pessoa extremamente calma. E eu engulo sapos e vou refletir, vou pensar, e se for o caso, no dia seguinte eu dou uma resposta daquelas assim de arrasar, mas com classe. Eu não sou uma pessoa que o sangue ferve, mas aparentemente esse é um pecado muito recorrente. E por que eu digo isso? Porque é um dos que eu vi vários rabinos e em vários livros falarem sobre isso, sabe? Sobre o descontrole, porque quando a pessoa perde o controle, ela fala, sabe, coisas que não poderiam sair da boca, e aí estraga relacionamentos para sempre. Tem inclusive uma parábola de uma pessoa na Idade Média que foi se consultar com o rabino e falou assim: Rabino, não era sobre a ira, não, é sobre a fofoca, sabe? Eu quero parar de ser fofoqueiro. Aí o rabino, o que que eu faço? O que que eu faço? Aí o rabino virou para ele e falou assim: faz o seguinte, pega um travesseiro de pena, sobe em cima de um prédio e espalha. Aí o judeu pensou assim: que mandamento mais esquisito que o rabino me deu, mas bom, ele foi e fez. Aí ele virou para o rabino e falou assim: Rabino, eu fiz, eu espalhei as penas do travesseiro, e agora? Falei assim: agora vai lá e recolhe todas as penas. Aí o homem disse: mas isso é impossível, sabe? Agora já está espalhado, o vento já levou, subiu na árvore, foi para o telhado. Eu falei assim: assim é a palavra que você fala de uma maneira impensada, sabe? Então tá. Porque quando você está com raiva, você fala coisas que não podem voltar atrás. Saiu da sua boca, acabou, sabe? Então, os rabinos consideram a ira uma das faltas mais graves, e que a pessoa, o judeu, tem que ter bastante atenção nisso. Mas, como eu já disse, cada um sabe onde é fraco, sabe? Outros são na mentira, sabe? Já é um vício mentir, já é um vício. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha uma colega, naquela época, né, que tinha ginásio. Hoje em dia nem sei mais como é que chama, depois passou a ser o segundo grau, não sei se mudou, eu não sei. É, Ela me contou que nós tínhamos 13 anos. Ela me contou que ela enfaixou o braço dela e saiu na rua, sabe? Aí, para quê? Para que todo mundo dissesse: coitadinha, o que que aconteceu com você? Quebrei o braço. E aí, as vizinhas um dia foram comentar com a mãe dela: e o braço da fulaninha melhorou? Eu falei assim:
Como assim? Ah, mas ela não sofreu um acidente, não estava com o braço quebrado? Não! A mãe dela chegou em casa e falou assim, que história é essa de braço quebrado? Sabe, ela falou assim, aí eu perguntei, mas pra que você inventou essa história de braço quebrado? Ah, para chamar atenção, para as pessoas olharem para mim, ficarem, me darem atenção, ficarem com pena de mim, sabe? Mentira, sabe? Você vai. Os motivos para a pessoa contar mentiras são variados, depende da necessidade de cada pessoa, de chamar atenção, sabe? De pessoas que inventam que sofreu um acidente, para. Enfim, não sei. É, cada um tem que prestar atenção nas suas fraquezas e olhar para dentro de si, porque quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que é errada, sabe, tem uma dorzinha no peito, sabe? Mas só que na maioria das vezes a gente não presta atenção porque isso já faz parte da gente. Então o judaísmo ele nos ensina a prestar atenção nessas coisas, sabe? E tentar melhorar. E se você não souber, eu não precisei ir para rabino nenhum dizer para rabino, eu quero deixar de ser fofoqueira, porque eu encontrei essa passagem aqui que me despertou, sabe? E eu comecei, foi uma das que eu decorei mais depressa, sabe? E como eu disse, quando eu tinha vontade de falar, sabe? Por vários motivos também, porque, como eu disse no início, informação é poder, para eu ser um foco de atenção, eu me lembrava dessa oração e repetia na minha mente. E até hoje eu faço essa oração todo dia. Então, por hoje é só, e eu quero desejar a todos Shavua Tov, boa semana.